Jornal da Mix. Voltaram às aulas municipais e amanhã voltam às aulas para a rede estadual de ensino, em especial para as crianças. Esse é um momento bem sensível, né, para retomar essa rotina. Então a gente vai receber agora a especialista em educação infantil e séries iniciais, Patrícia Krieger, que está aqui comigo para a gente falar um pouquinho desse momento, né? Que cuidados a gente deve ter. Patrícia, por que eu coloquei na minha cabeça que teu nome é Patrícia? Vanessa Krieger tá aqui comigo. E eu escrevi e errei de novo. É Vanessa, gente. Vanessa, desculpa a gafe, mas vamos continuar aqui que eu quero saber como é que é essa volta. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Então, essa volta ela é um momento de bastante euforia para as crianças e outras também nervosismo, né? Sim. Assim, não só para as crianças, como para as famílias também. Ficam bem apreensivas e os primeiros dias são, às vezes, um pouco tensos. Eu acredito que não só para as crianças que estão nessa, né, já arrumou a mochila na noite anterior, né, já está preparado, mas aí qual é o acordo que deve ser feito com os pais também, para que eles também entrem nessa rotina, porque não é só a criança, né, os pais também têm que saber que vão ter que sair mais cedo. Como combinar esse momento? Exatamente, essa conversa tem que ser feita já alguns dias antes. Quanto antes fizer, melhor, porque até voltar à rotina demora um pouquinho. Então, é bacana as famílias já se organizarem, por exemplo, no final de semana, e conversarem com a criança sobre organizar esses materiais, em deixarem a mochila pronta, o uniforme já organizado, e mostrar para a criança que as famílias vão buscar. Quando são crianças pequenas, né? Elas ficam ansiosas e preocupadas. Sim. Meu pai me deixou aqui. Quando que eles voltam? Uhum. Então, assim, essa questão é de conversar com a criança, falar o que o pai, o que a mãe vão fazer enquanto que a criança está na escola, da importância dela estar lá. E depois tem aquele horário que eles vão buscar e que eles vão voltar à rotina deles. Porque as crianças sentem saudade, né? Crianças pequenas, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Então, é importante deixar claro que é um momento que é importante e que depois os pais retornam com eles. Essa conversa ela é bem fundamental porque se os pais saem, deixam lá sem uma explicação, fica uma sensação de abandono, em especial para os pequenos. Exatamente. E a gente tem bastante criança que chora nesse momento, não só a educação infantil, como as séries iniciais ainda, né? Porque eles realmente se sentem inseguros. Às vezes é uma escola nova, são professores novos, colegas novos, e aí eles ficam, quem são essas pessoas? O que eu estou fazendo aqui sozinho? Então é importante e também cumprir os combinados, né? Então, às vezes, eu vou almoçar com você, e acontece alguma coisa e a família não consegue. Então, avisar a escola e mostrar para que a criança seja avisada de que aconteceu um imprevisto, né? Que não vai acontecer o combinado, mas avisar é importante, porque senão a criança fica com aquela sensação pior, né? Sim, uma sensação de abandono. Às vezes pode até combinar de chegar um pouquinho mais cedo, né? Olha, hoje fica só 1 hora, 2 horas, volta mais cedo. Exatamente. Depois vai se acostumando. Isso é válido também? Bastante. Esse período de adaptação, dependendo da escola, ele é bem importante, porque a criança, quando ela é muito pequena, ela não tem noção de tempo, né? Não. O que é meia hora, o que são 4 horas. Então, combinar com a criança que vai ser gradativo, e se a escola permite, ali durante uma semana, esse processo é bem válido. Realmente facilita essa adaptação da criança. A gente sabe que voltar à escola não é só estar lá, né? Em casa também precisa dessa rotina tanto de ter as coisas organizadas, a rotina de estudo, né? As tarefas que tem que fazer, mas vale também essa questão de como regrar a vida dessa criança também, para que ela entenda que é preciso dormir tal hora, para acordar tal hora, né? Ter em que momento ela vai fazer. Ela não precisa deixar de brincar, mas ela precisa cumprir seus compromissos. Como que pode ser essa agenda para essa criança, para que ela também fique ligada, né, das responsabilidades, claro, porque ela vai ter essa responsabilidade de cuidar da vidinha dela, mas também entender que isso não é uma punição e sim é um processo da vida. Exatamente. Na verdade, às vezes os adultos esquecem que a gente também já foi criança e que a gente não aprendeu do nada, né? Então, ter orientações dos familiares com certeza ajuda e facilita esse processo. Então, o que as famílias podem fazer? A questão de dormir, começando a falar, que é muito importante. Então, adulto pode dormir um pouquinho menos, mas a criança está entrando numa nova rotina. Ela vai estar muito agitada e a gente sabe que pensar gasta energia. Então, ela vai estudar, ela vai precisar de ter esse momento de descanso.
Então, ir para a cama num horário estipulado é importante, não é assim, ó, um dia 8 da noite, outro dia às 10 da noite. É organizar esse horário, essa rotina, e falar para a criança da importância. Só que muitas crianças não querem dormir, né? Não, é uma briga, né? Exatamente. E o que a gente precisa fazer é criar um ambiente em casa que facilite isso. Então, se eu deixo a TV ligada, se a criança está no celular, se nós estamos numa agitação dentro de casa, a criança não vai conseguir relaxar para conseguir dormir. Então, desligar os aparelhos eletrônicos, que não é saudável nem para a gente, nem para a criança, né, antes de dormir. Ler uma história, ler um livro infantil, tomar um banho, tomar um chazinho, alguma coisa antes de dormir também ajuda nesse processo. E não encher a barriga, né, não fazer um jantar muito pesado ali antes de dormir, porque, na verdade, a criança não vai dormir bem. Então, essas são umas dicas importantes. E depois, também, não só a hora de dormir, mas a volta da aula, ou de manhã cedo, dependendo do turno que a criança estuda, é bem importante que tenha esse momento de rotina de estudo, de tarefas em casa também. Certo. Porque a criança, por si só, vai esquecer de fazer a tarefa, porque ela tem coisas interessantes para fazer, quer brincar, quer conversar com a família. Então, assim, estipular um momento onde ela vai sentar, fazer a tarefa num ambiente adequado. É muito importante a gente ter um canto na casa onde ela vai ter uma mesa, onde ela vai sentar em silêncio, porque é utopia a gente achar que a criança dá conta de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Ela não vai ter foco para isso, né? Ela precisa ser ensinada a ter foco também? Precisa. Porque, óbvio, né? A gente não tem, imagina a criança, né? Exatamente. E ela eles precisa desse... Os nativos digitais estão extremamente estimulados o tempo inteiro. Verdade. Então, assim, hoje as pesquisas mostram que, por exemplo, adultos de universidade não leem textos maiores que 10 páginas. Então, assim, a criança vai entrando nessa vida desde muito cedo. Então, é importante, sim, a gente mostrar que existe momento para comer. Então, no momento de comer, por exemplo, eu não vou estar com o tablet na mão, com o celular na mão. E os pais precisam mostrar esse exemplo também para a criança. Não né? adianta cobrar e não dar exemplo, né, pessoal? Exatamente. Então, mostrar. E o momento de comer, por exemplo, é um momento muito gostoso de conversa entre família, né? Então, o momento da tarefa é um momento que as crianças vão estar ali. E os pais não precisam estar fazendo a tarefa pelas crianças, que é outro ponto também. Então, o que a gente precisa fazer é estar disposto e disponível quando a criança precisa. Então, ela tem alguma dúvida, então a gente vai ajudar ela naquele momento. Certo. Ou tem famílias que não estão presentes naquele momento, né? Até dos maiores. Mas, assim, depois que chegou em casa, que vai ter esse contato com a criança, e aí, tudo certo com a tarefa? Fez tudo? Precisa de alguma ajuda? Preciso dar uma olhadinha em alguma questão que ficou na dúvida e pesquisarem juntos, por exemplo? Mostrar essa valorização, né, da escola para a criança é bem válido também. E até para conferir, né? Estar presente nisso, né? Porque a escola mandou, fez, não fez, não fez. Às vezes a criança vai para a escola com a tarefa não feita, né? Isso gera um problema para a própria criança, né? E depois o pai e a mãe reclamam de nota, mas cadê a negligência, né? A gente entende que é corrido para todo mundo, mas ser pai e mãe é isso, né? Estar presente, fazer essa participação e aí conferir se realmente a tarefa foi feita e se teve aí o êxito, né? Se a criança está, inclusive, aprendendo conforme deveria. Exatamente. A questão não é nem das tarefas irem corretas para a escola. Porque é importante que os professores saibam o que tá, em que fase que a criança está, quais são as dificuldades. Mas estar atento, né? Assim também na volta da escola, né? Já vou entrando num outro tema aqui, que é importante a gente perguntar para a criança como foi o dia dela. E às vezes a gente pergunta, adolescente principalmente, né? Como é que foi o teu dia? Legal. Ou nem o legal sai, né? Sai um joinha apenas com a mão. Então, como é importante da gente ter um repertório de perguntas para perguntar para as crianças, né? E aí, qual é o caminho? O que a gente pode perguntar para assuntar melhor isso? Crianças pequenas, a gente pode até pedir para que eles desenhem, para que eles mostrem para a gente, ou façam um teatro de como foi esse dia na escola, porque eles adoram imitar as professoras, né? Então, ali a gente já percebe isso. E os maiores também, como a gente vai tirar? É perguntando, o que aconteceu de engraçado hoje na escola? Com quem você passou a maior parte do seu tempo? O que você fez na hora do recreio? São perguntas, são variantes que não tem só sim ou não. Sim. Né? Você induz ela a responder algo mais completo. Exatamente. E aí você vai saber como está sendo a realidade. Tem algum sinal que a gente pode perceber, Vanessa,
sobre, pô, não tá legal isso aqui é um sinal de que ou o ambiente tá ruim, ou ela não tá gostando, o que dá para melhorar? Como é importante essa escuta ativa dos adultos, né? Porque muitas vezes a gente tá no carro, pegou a criança e pergunta, só que tá pensando em outra coisa, tá prestando atenção no trânsito e não ouve o que a criança está falando. E aí que vem a questão chave, é estar atento. Porque sim, tem muitos sinais ali que a gente consegue observar, até de relacionamento, algo que não está legal na escola. Então, quando uma criança reclama muito de outra criança, a família precisa estar atenta para entrar em contato com a escola, porque em alguns momentos a escola pode não estar percebendo, não estar vendo, e da importância da família estar indo até a escola e perguntando o que está acontecendo, inclusive dos professores, né? Tem crianças que acabam gostando muito de uma aula ou falando muito, por exemplo, da aula de arte. Sim. E gosta muito, e aí vem falando muito, e é o dia que mais gosta de ir para a escola. Então, até às vezes, é um sinal para os pais, poxa, será que o meu filho não tem aptidão para isso? Então, entra em contato com a escola, fala com o professor, e às vezes colocar numa aula extra, numa aula de pintura, numa aula de teatro, que o pai em casa não teria percebido, mas nessa conversa de retorno de escola a gente consegue perceber várias questões. Exatamente. Ótimas dicas da Vanessa aqui para você ficar atento aos, sejam a criança, né, os mais jovens até os adolescentes, a gente sempre pode estar com esse olhar atento para as nossas crianças. Vanessa, eu não posso deixar de falar que você também vai lançar um livro, né? Tem a ver com esse assunto. Me conta o título dele, sobre o que você aborda, o que você fala nesse livro e quando é que vai ser o lançamento. Então, o lançamento não tem data ainda. Ainda não. A gente está esperando ali com a editora, exatamente, mas assim que tiver eu informo. O livro, na verdade, ele é um sonho que eu tive desde sempre, né?